Fala, fala, meus queridos da tribo do PEC! Oi, oi! Fala, fala, meu querido Bioenergético! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Gama, sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Vamos que vamos! Quem tá aqui com a gente hoje? Episódio, meu Deus do céu, fundamental! Saúde do futuro, é disso que a gente vai estar falando? Quem tá aqui? É isso aí, deixa um oi pra gente aí nos comentários, curte esse vídeo se você está aqui dentro da tribo do PEC, se você está assistindo o replay dentro dos nossos canais do YouTube ou do podcast. Deixa um oi pra gente também aí, se tiver nos comentários, se não, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, Projeto Energia Crônica. Hoje a gente vai estar falando sobre os 8 mandamentos para ter saúde em 2024, nesse ano que a gente está gravando isso, em 2034, daqui a 10 anos, ou em 2444. Não interessa aqui o ano que você esteja escutando isso aqui, esses mandamentos não mudam, por isso que eles são mandamentos. E eu acredito que você que está me escutando aqui quer ter um futuro saudável, né? Quem aqui? Você que tá... Responde aqui para a Vanessa, vamos interagir aqui na tribo. Você, bioenergético, quer ter um futuro com saúde, com qualidade de vida? Eu acredito que todo mundo quer isso, todo mundo quer ter um futuro independente. Ninguém na mente quer, né, acabar essa passagem que a gente está aqui doente, numa cama, dependendo, envolvendo a família inteira. Não é isso que você quer, certo? Então, é justamente por isso que a gente fez o episódio de hoje, porque você vai aprender que saúde de verdade é uma só, seja lá quando for, como o Bruno falou. Por quê? Porque hoje aqui, meus amores, a gente vai falar de princípios. Princípios da vida, da saúde. Isso é bem diferente do que a gente tem visto por aí nos Reels do Instagram, né? Que são diquinhas que mudam o tempo inteiro. Cada hora é uma dica, cada hora é uma dieta, cada hora é uma coisa. E haja diquinha, haja coisa de 20, 30 segundos. E aí, meus amores? E aí, isso não resolve nada. Vocês vão ter que entender que para criar saúde, eu preciso de princípios que vão sustentar a minha saúde. Saúde de verdade, ela é sustentável, ela não é por uma semana. Não, essa semana eu estava saudável, aí na outra eu estou doente de novo. Não existe isso, meus amores. Então, é disso que a gente vai estar falando aqui, de princípios, leis da nossa natureza humana, leis da nossa saúde como seres humanos. Vamos que vamos! É isso aí, se você está buscando aqui por diquinhas nesse episódio, não vai ser. Esse episódio é só para quem está buscando aí por essas leis, esses mandamentos da saúde, porque, como eu falei no comecinho, os mandamentos, eles não mudam, graças a Deus, porque se fosse mudar, todo mundo estaria perdido. Essas diquinhas mudam o tempo todo, você já percebeu isso? Fala a verdade, ainda não caiu a ficha para você, você ainda não entendeu. Se você ainda não percebeu isso, hoje aqui você vai perceber, porque a gente vai abrir os seus olhos para o que de fato está acontecendo no mundo da saúde nesse momento. E a propósito, sobre esses princípios, a gente vai ter uma imersão presencial. Vai ser a segunda vez que a gente faz essa imersão presencial. A gente fez no mês de abril, quando a gente estava no Brasil, e agora a gente vai estar viajando para Portugal para entregar a imersão Saúde do Futuro. Então, hoje aqui vai ser um aquecimento. A gente vai estar falando de alguns desses princípios. Agora, na imersão, a gente tem o dia inteirinho para ficar, né, com mais tempo falando sobre, entrar com profundidade nessas questões aqui da saúde do futuro. Né? Então, se você está na Europa, principalmente se você está em Portugal, é só ir nesse site aqui, www.projetoenergiacronica.com/imersão, para saber todos os detalhes sobre esse dia, que vai ser bem especial. A gente vai fazer o seguinte, né? O que a gente te promete aqui nessa imersão é o seguinte: você vai sair de lá entendendo mais sobre a sua saúde em um único dia do que você vem entendendo sobre na última década. Se você não sair de lá com essa promessa cumprida, a gente devolve o dinheiro que você investiu nessa imersão. A gente vai pegar todo o nosso conhecimento de décadas e a gente resumiu de uma maneira simples, didática e prática para você sair de lá. Uau! Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Você vai resolver os seus problemas de saúde lá? Obviamente não. Não é isso que a gente está prometendo. Não estamos prometendo que você vai resolver os seus problemas de saúde em um dia, mas você vai sair de lá com a clareza do que de fato está envolvendo a saúde e qual que é a saúde do futuro. Então,
tá aqui o site, www.projetoenergiacronica.com/imersão, vai ser no dia 21 de setembro, lá em Portugal, na região de Lisboa, vai ser especificamente em Cascais, que é ao lado de Lisboa, né? Grande Lisboa, digamos assim, mas vai ser em Cascais. Então tá aqui, vai ser a única e última imersão em Portugal nesse ano. Então, tire proveito disso. A gente vai estar lá para você o dia inteirinho dentro da imersão SDF, Saúde do Futuro. Então vamos aqui para esse episódio aqui virtual da Saúde do Futuro. Antes mesmo da gente começar esse bate-papo aqui de hoje, esse episódio, Tribo do PEC, eu gostaria de deixar bem claro aqui a diferença entre leis e regras. Vamos compartilhar aqui os nossos slides para ficar mais didático aí para vocês, tá? Vocês precisam, antes de começar a entender os 8 mandamentos, você precisa entender a diferenciação entre uma lei e uma regra, porque se você não entender isso, eu sinto lhe informar, mas você vai ficar sempre confuso, você sempre vai ficar mudando as suas questões de vida o tempo todo buscando por algo que não vai te levar aonde de fato você quer chegar. É primordial, é um pré-requisito, eu diria, para todos vocês entenderem a diferença entre uma lei e uma regra. Então presta atenção que eu vou te falar aqui já logo nesse comecinho aqui, ó. Uma delas, você vai fazer o impossível, tá? O impossível para não quebrar. A outra, você vai fazer o possível para quebrar. Como assim, Bruno? O que você está falando? Que papo é esse de quebrar, de não quebrar? Eu vou repetir porque isso aqui é muito crucial que você entenda. Qual que é a que você vai fazer o impossível para não quebrar? São as leis. Princípios, ou mandamentos aqui, como a gente está falando. A outra, você vai fazer o possível para quebrar. Então, a gente vai aqui identificar o que é um princípio e o que é uma regra. Os princípios, se você identificar isso como um princípio, você faz o quê? O impossível para não quebrar. Faz de tudo, porque mesmo fazendo isso, obviamente, você é um ser humano, você vai cometer erros. Por isso que eu estou falando, faz o impossível para não quebrar. Faça o seu melhor para não quebrar as leis. Já as regras, faz o quê? O possível para quebrar. Porque se você conseguir quebrar uma regra, você não fica refém dela. Você não fica dependente dela. E é isso que a gente quer. A gente não quer dependência nenhuma de regra. Então, se possível, a gente vai fazer sempre tudo para quebrar as regras. Isso não tem nada a ver aqui com ser anti-sociedade, não tem nada disso. A gente está falando aqui de saúde, de princípios na saúde, de leis na saúde e de regras de saúde. Bruno, está muito complicado ainda. Vai para a prática. Deixa a gente te dar, então, exemplos práticos para vocês entenderem exatamente leis e regras. Qual que é a diferença aqui? Vamos começar falando sobre leis ou princípios, né? Vamos falar princípios fáceis aqui, né? Porque princípios de saúde é vida. E princípios da vida, a gente fala bastante aqui no nosso podcast, água, luz e magnetismo. Isso vem antes dos primórdios, antes de nós existirmos como seres humanos. Esses são os princípios da vida. Mas eu vou dar princípios claros aqui para você, né? Outros princípios que vocês já escutaram no dia a dia. Por exemplo, você, como ser humano, precisa obrigatoriamente de alguns elementos essenciais que a gente chama dentro da saúde. O que é essencial? Essencial é que o organismo humano não produz por conta própria. Por exemplo, você vai precisar adquirir aminoácidos essenciais na sua alimentação. Você vai precisar de ácidos graxos essenciais na sua alimentação. Nosso cérebro precisa de ômega 3, né, de DHA, um tipo específico de ômega 3, não é qualquer ômega 3, mas, enfim, você precisa desses elementos para funcionar. Então, isso é um princípio. Todo ser humano vai precisar dos aminoácidos essenciais, vai precisar dos ácidos graxos. Não tem opção, tá? Faltou ácido graxo, faltou DHA, você vai ter problemas nas membranas das suas células, no seu cérebro, vai ter uma série de problemas. Então, esse princípio é importante. Mais um princípio. Nós, como seres humanos, precisamos dormir. Dormir? Não tem como. Ah, Vanessa, mas eu tenho saúde, mas a única coisa é que eu tenho insônia. Opa, a gente já explicou isso antes. Não tem como ter as duas coisas.
Não tem como ter saúde se você tem insônia. Se você já está com insônia, você já está com esse, né, com essa questão da saúde em desequilíbrio. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos dormir, nós precisamos recuperar tudo que a gente usa do nosso corpo, da nossa energia durante o dia. A gente precisa dormir para recuperar isso. Então, isso não é opcional, pessoal. Uma pessoa morre antes se ela fica sem dormir do que se ela fica sem comer. Então, é um princípio para eu ter vida, para eu ter saúde, é um mandamento, uma lei. Que mais? Bom, todo ser humano precisa se sentir amado. A gente está falando de saúde, mas como que você vai ter saúde se você não tem amor na sua vida? Não tem como. O que a Vanessa e o Bruno estão falando de saúde com amor? O que tem uma coisa a ver com outra? Tem tudo a ver. Porque se você não se sente amado, você vai entrar em depressão, você vai ter problemas, você vai... enfim, né, uma série de fatores. A gente vai entrar em mais detalhezinhos aqui ao longo do episódio, mas isso também faz parte. Todo ser humano precisa de, como a Vanessa falou, princípios, respeitar princípios da vida, de água, de luz, de magnetismo. Se eu não beber água, não tem como eu ter saúde. Se eu não respeitar a luz que dá vida para o planeta Terra, a luz natural, também não tem. Magnetismo também não tem. Né? A gente respeita o magnetismo da Terra. Então, esses são princípios básicos. E são muito poucos aqui que eu estou te dando, mas é mais para você entender o conceito do que é um princípio, do que é um mandamento, do que é uma lei, porque eles são válidos para todos nós. Por mais que a Vanessa tenha a opinião dela, tá? Por mais que o Bruno tenha a opinião dele, e você, a sua opinião, o que você acha de princípios ou o que você não acha, não interessa. Os princípios são leis e ou você segue os princípios ou você vai pagar a conta com problemas de saúde, com doenças, com o que está se manifestando, né? Fora dessas leis, fora desse equilíbrio que a gente tem que ter para ter saúde. Então, esses são leis, princípios básicos para você, para mim, para todos nós. É disso que a gente está falando, pessoal. Antes de detalhe aqui, a gente precisa falar dessa base, do que vai sustentar a sua saúde. Então, comenta aqui pra gente, leis. Escreve nos comentários, leis. Eu vou me apegar às leis da minha natureza, da minha saúde. É disso que eu preciso. A Vanessa deu alguns poucos exemplos. Existem vários outros princípios dentro desse papo de vida, desse papo de saúde aqui, tá? Então, leis. Agora, O que é regra. O que é regra, então? Regra, como eu falei anteriormente, é algo que a gente faz o possível para quebrar. Possível. Se for possível, quebre elas. Quebre todas elas. Teste elas. Exemplos, Bruno, você já falou isso anteriormente, então me dá exemplos práticos aqui. Vamos lá. Veganismo. Você já ouviu falar em veganismo? Será que veganismo é uma lei ou é uma regra? É só você parar para se perguntar. Se toda raça humana foi vegana pela toda a humanidade, provavelmente é um princípio, é uma lei. Se não, é uma regra. Então você pode testar o veganismo e pode testar quebrar o veganismo. Teste não ser vegano e ver se funciona para você. Será que você é obrigado? Porque quando você vê esses gurus da saúde ficam falando um monte de coisa, mas às vezes é regra, não é um princípio. E veganismo, com certeza absoluta, é uma regra, não é uma lei. Porque tem pessoas que não são veganas e têm saúde. Você entende isso? É tipo, é lógico. E tem pessoas que são veganas e não têm saúde. Então, não é uma lei. Ficou claro? Veganismo? Tem vários outros aqui, vou dar alguns exemplos rápidos pra gente não ficar aqui por muito tempo nessa parte, tá? Ir para a academia, ir para o ginásio. Será que é uma lei? Será que é uma obrigatório todo mundo, ser humano, ir para a academia ou não? Se a gente nem tinha academia cerca de 100 anos atrás, como que isso pode ser uma lei? É óbvio que é uma regra. É possível de você ter saúde e não ir para a academia? Com certeza absoluta. Você pode ter saúde e ir para a academia? Com certeza absoluta também. Só que não é obrigatório. E se você não curte, não gosta, não quer ir para a academia, faça o possível para quebrar essa regra de não ter que ir para a academia. Cortar todos os carboidratos da sua vida, como a gente fala, você precisa cortar todos os carboidratos. Carboidratos é o culpado, você tem que fazer uma dieta low carb, cetogênica, elimina tudo que é carboidrato. Será? Será que é assim?
E se você for para uma ilha deserta, ou se você for buscar por outras sociedades, onde eles consomem o que tem na ilha, tem carboidratos lá, eles consomem, eles têm saúde. Será que é uma lei ou será que é uma regra? Fazer cardio na esteira, se matar na esteira, será que é uma regra ou é uma lei? Eu não corro na esteira e eu tenho saúde. Opa, será que eu sou obrigado a ir para fazer exercícios aeróbicos na esteira? Se você gosta, você curte, te faz bem, vá em frente, mas não acredite que essa é a solução para o próximo. Porque talvez não seja, não é baseado em princípios, é baseado em regras, reposição hormonal, jejum intermitente. Será que você é obrigado a fazer jejum intermitente? Cirurgias, shakes, suplementos? Só para você começar a refletir esse papo aqui de regras versus leis. Todo mundo compreendeu? Entendi. Comenta aqui pra gente, a gente quer interação da tribo do PEC aqui nos comentários. Deixa aqui, fala assim, ó, eu vou quebrar todas as regras possíveis. Regras eu quebro, se possível. Comenta aqui pra mim. Quebrar regras. Se torne um quebrador de regras. É para isso que você veio aqui. E se torne um seguidor de princípios. Para de seguir o Bruno e a Vanessa. Para de seguir todo mundo. Segue princípios. Nossa missão aqui dentro desse projeto é te passar princípios. Por isso que a gente detesta essas diquinhas de coma um cucumber, um pepino, que vai curar a sua vida. A sua pressão alta. Como se aquilo ali vai ajudar, pode ser que ajude, mas não é isso, meus amores. Não é isso. Para de se iludir com tanta porcaria que tem por aí. Foca em princípios e para de seguir regras. Tá na hora. Acorde. A gente já está aqui há mais de 300 episódios. Se você chegou aqui agora, bem-vindo. Você está em casa. Está na sua tribo, a tribo do PEC. Seja bem-vindo à família bioenergética e a gente vai estar dando tudo o que a gente tem por você. E se você já é nosso seguidor aqui há bastante tempo, se você já conferiu outros episódios, está na hora de você acordar, se você ainda não acordou. Não pode mais cometer esse erro. É inadmissível quem faz parte da tribo do PEC continuar cometendo esses erros. E a gente vê o tempo todo pessoas cometendo. E você que faz parte aqui não vai mais cometer. Não vai. Só vai se você quiser. Se você for um... Perder tempo, né? Parar por aqui. Vamos lá. Vamos para a próxima então, vá. Segurei o microfone para compartilhar. A gente vê muitas pessoas perdendo muito tempo com isso, né? Enfim, e vocês acabam tentando e não chegando em lugar nenhum. E daí falam pra gente, Vanessa, Bruno, eu já tentei de tudo. Será? Você tentou regras ou tentou princípios? A realidade é que eu tenho certeza que se você tentou princípios, se eles forem certos, você vai ter saúde. Você está saudável nesse momento, está escutando a Vanessa e o Bruno. E, queridos, existe sim essa maneira antiga que trouxe toda essa consciência, que é a maneira que vem sendo trabalhada desde 1900, quando surgiu essa ideia da saúde convencional, do que a gente fala em saúde, você pensa, né, em médico, remédio, isso não é saúde, pessoal. A gente precisa entender que existe sim essa maneira antiga de ter saúde, que na verdade nada mais é do que um sistema de administração de doenças. É muito importante vocês entenderem princípios aqui também, porque a medicina convencional é uma técnica que trabalha as partes, ela não trabalha o todo. Na medicina convencional, se alguma parte dá defeito, você tira. Se está faltando, o seu corpo não está produzindo alguma coisa, você vai lá e repõe. Como se isso fosse, né, tratar da consequência, fosse te trazer saúde. E a grande realidade é que não traz, jamais trará saúde. Então você precisa ter clareza do que pode até ter sido, né? Mas não é mais. Então o que a Vanessa está falando dessa maneira antiga? Por exemplo, você tem lá exames de rotina, né? Você vai lá, faz um exame, aí vê lá, faz um exame hormonal e tem números ali naquela tabelinha. Se eu pegar para a Moana é ótima de números, ela sabe já falar os números. E aí você olha aqueles números e você já começa imediatamente a fazer uma reposição hormonal, por exemplo. Ou você olha um número e já começa a fazer suplementação imediatamente, ou já começa a tomar um remédio imediatamente baseado num exame, num pedaço de papel. Desde quando você que está me escutando, ser humano divino, é um pedaço de papel para eu basear medidas que influenciam toda a sua vida? Então, essa foi a maneira antiga. Não é mais. Isso é antigo. Se você está fazendo isso,
Sinto lhe informar, você precisa se atualizar, fica aqui até o fim. Segunda coisa, achar que remédio cura alguma coisa. Fala sério, vai, pessoal. Se remédio curasse, por que você precisa tomar remédio eternamente? Por que você precisa, né, todo dia tomar um remédio se ele curasse? Já parou para pensar nisso? Que se ele curasse, você tomava uma vez e acabava o problema? E outra, se ele curasse, ele não teria efeitos colaterais, que trazem outros problemas de saúde, que a gente que trabalha com pessoas aqui nessa área vê, a pessoa começa com um remédio, depois de um tempo ela está com 2, com 3, com 4, e ela não está com menos problemas, ela está com mais problemas. Então, pessoal, isso é antigo. Essa coisa de eu ter que administrar a doença, de eu não entender, pessoal, o princípio da vida. A vida é um sistema de trocas energéticas. Estamos em 2024. Já é. As regras da ciência são quânticas, né? Então, a gente precisa entender aqui princípios da saúde e princípios da doença. Tudo que eu falei até aqui, de cuidar das partes, fazer exame, repor, e tudo isso é antigo, é tratar de doença. A gente vai falar hoje de como criar saúde. Então, vamos começar deletando o que não é. Bom, a Vanessa falou sobre duas formas antigas, então, se basear em exames para tomar suplementos e remédios, ou achar que remédios curam, são maneiras antigas. Tem várias outras questões que são antigas. Se você ainda está fazendo, saiba disso. Pensar em termos calóricos é antigo. Se você pensa em que a sua saúde está relacionada à quantidade de caloria que você consome ou deixa de consumir, isso é totalmente ultrapassado, porque uma caloria não é uma caloria. Uma caloria vinda de um brócolis é totalmente diferente vindo de um pedaço de pão, por exemplo. A gente não vai entrar em detalhes aqui, a gente tem outros episódios falando sobre esse mito das calorias, vai aqui nos episódios, como eu falei, a gente tem mais de 300 episódios. Isso é uma questão, então, é uma terceira questão. Se você está pensando em termos calóricos, isso está ultrapassado. Olha o quanto está passado isso, pessoal. Caloria funciona só no vácuo, tá? Você não morre, você não vive no vácuo. Então, presta atenção. Se alguém te falar em caloria relacionada à saúde, sai correndo. Isso não existe mais. Fazer dietas mirabolantes. Então, quem aqui já fez dietas mirabolantes, ou você vai lá numa nutricionista funcional e ela te passa uma dieta. Isso aí tá antigo, tá tão atrasado. Até a gente estava falando com uma cliente nossa 2 dias atrás, ontem, não lembro, sobre essa questão de a faculdade de nutrição. Perda de tempo. Eu já descobri isso lá atrás, graças a Deus, meu Deus do céu, ele me livrou de 3 anos extras que eu ia perder da minha vida na faculdade de nutrição. Eu fiz 2 anos e eu já estava aprendendo outras questões. Pera lá, tem alguma coisa de errado aqui. Tudo que eu estou aprendendo aqui não bate com princípios. Eu já estava aprendendo princípios lá atrás. E aí eu saí correndo daquela faculdade de nutrição. Como eu falei, graças a Deus, eu peguei aqueles 3 anos que faltava e fui investir em outras questões da minha vida, que faz sentido de fato, baseado em princípios. Nutrição é uma das ciências mais recentes e mais bizarras que existe hoje em dia. É totalmente manipulada, não faz sentido algum. As pessoas ainda estão com essa visão que a saúde delas é baseada no que elas comem. Se você fosse o que você come, né, como tem essa frase, em inglês eles falam assim, you are what you eat. Você é o que você come. Todo mundo bate palma para essa frase. Quem aqui já bateu palma para essa frase? Eu também já bati essa palma para essa frase, e eu estava errado. Se a população mundial fosse o que elas comem, 98% das pessoas morreriam em um mês. No próximo mês, a população mundial teria 98% a menos de pessoas. Porque as pessoas comem lixo o tempo todo. E elas não são lixo, elas não se tornam lixo. Por quê? Porque a saúde não é só o que você come. Não é só isso que influencia a sua saúde. Também é. Então, para de achar, de dar esse poder. Eu vou lá na Nutrifuncional, ela vai me passar uma dietinha, fui na nutricionista. Para com isso, tá atrasado. E não tô falando aqui que não tem nutricionistas capacitados, mas mesmo o nutricionista que só fica falando de nutrição, ele está parado no tempo. Ele não entendeu ainda a saúde do futuro. Eu entendi essa saúde do futuro lá atrás, mais de 10 anos atrás, como eu falei aqui, onde eu parei de ir para essa faculdade, porque eu vi que não era esse o caminho para ter saúde. Afinal de contas, você quer uma formação, você quer um rótulo que te chamem de algo, ou você quer proporcionar resultados na vida das outras pessoas? Você quer resultados.
Você quer falar que você vai para uma Nutri e tem uma dietinha, ou você quer resultados? Porque se você quer resultados, você vai ter que ir além da sua alimentação. Que fique bem claro isso aqui e agora, e você nunca mais seja enganado, iludido, achando que você vai mudar sua dieta e vai resolver todos os problemas da sua saúde, da sua vida. Não vai. Como não, Bruno? Fica aqui com a gente que você vai entender vários outros mandamentos. A gente nem entrou aqui nos 8 mandamentos. Só estamos falando dos erros, tá? Outro erro aqui grande. Maneira antiga. Ai, Bruno, Vanessa, estou acima do meu peso, estou assim, tô com... preciso emagrecer. Ai, Bruno, Vanessa, estou mal com a minha saúde, estou sem energia. Ai, Bruno, Vanessa, XYZ. O que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? Adivinha? Eu vou para a academia, eu vou para o ginásio, eu vou começar a ir para o ginásio para ter saúde. Eu não estou saudável porque eu não estou conseguindo ir para o ginásio. É maneira antiga de ter saúde. Sinto lhe informar. Por mais que essa indústria não pare de crescer, e provavelmente vai continuar crescendo, porque tem um monte de gente estúpida, idiota, tansa, que não presta atenção nisso, que acredita que tem que ir para academia e acha que pagar uma academia mensalmente vai ser a solução para os problemas. Não é. Não é a primeira coisa que você deveria fazer, ir para academia. Pelo contrário, vai para fora da academia. A academia vai te deixar doente se você não entender o que está acontecendo lá dentro. A gente tem um episódio aqui, a gente fala sobre isso. Sobre por quê. Eu não lembro de cabeça o nome do episódio, mas é mais ou menos nesse sentido. Por que que o ginásio, a academia, é o último local que você deveria para ter saúde? O último local. Pode ir? Pode, mas é o último que você deve ir. Quando tem outras questões que precisam ser redirecionadas antes de você pensar, eu vou para academia porque agora eu vou ser saudável. Vai. Continua. Outra questão. Viver a vida baseada em suplementação, em remédios, como a gente falou, em suquinhos detox e em shakes. Meu Deus, o quanto de gente a gente escuta aqui que já passou por isso, que foi num nutricionista, foi num médico funcional, foi num naturopata, foi sei lá onde, e saiu de lá com uma lista gigante de suplementos naturais, de shakes, erva.vida, e não só essa, mas tem vários outros exemplos aqui, que acreditam nessa pílula mágica. Meu Deus, eu vou tomar um suplemento e vou resolver os meus problemas. Hoje mesmo, estava trocando uma ideia com uma pessoa no Instagram, e aí perguntei, e aí, o que você já fez? Fui para o médico funcional, e ele me deu uma lista de suplementos para os meus sintomas de menopausa. Pode ajudar? Pode, mas não é a primeira, isso aí é antigo. Antigo, não é a primeira questão que você faz para resolver os seus problemas de menopausa, de digestão, de sono, de ansiedade, de depressão, de peso, de falta de energia, não é a primeira coisa que você deveria estar fazendo. Isso é complemento, como o próprio nome já disse, é suplementar. Se você tiver a possibilidade, você faz. Então, aqui estão alguns exemplos de maneiras antigas de ter saúde. Então, qual que é a nova maneira? Vamos falar o que interessa de fato para você entender aqui de uma vez por todas. Vamos falar, então, sobre o quê? Aqui, ó. Os 8 mandamentos, tá? Quais são esses outros 8... Outros não, né? Os 8 mandamentos que a gente tem aqui. Qual que é essa nova maneira? Vamos falar sobre os 8 mandamentos. Então, anote aí no seu caderninho do PEC. Pegue aí seu caderninho e vamos começar a anotar os mandamentos. Porque esses mandamentos, eles não vão mudar nunca. Seja hoje, por isso que o título desse episódio é 2024, 2044 ou 2444. Isso aqui não vai mudar jamais. Não para o ser humano, talvez para um ciborgue. Aí pode ser que sim, né? Mas para um ser humano não vai. Então fala pra gente, vamos falar sobre o primeiro, começar a falar sobre o número 1 aqui. Mandamento number 1. Número 1, pessoal. Número 1, quando eu penso em saúde. Saúde é sinônimo de abundância. Abundância, pessoal. Saúde não é falta de suplementos XYZ. Depressão não é falta de antidepressivo. Não tem nada faltando. A gente precisa entender que é o oposto. Oposto. Falta quando eu justamente não tenho saúde. Vocês entendem a diferença? Se eu tá faltando alguma coisa é porque tem alguma coisa acontecendo ali. Mas se eu estou falando de saúde, o primeiro princípio que todo mundo aqui precisa entender é que eu estou falando em abundância. Não faz sentido para o corpo humano, quando ele está com mau funcionamento, eu pegar e não entender o porquê que isso está acontecendo. Eu simplesmente trabalhar na consequência, nos sinais desse mau funcionamento.
Teve um mau funcionamento, teve o incêndio, eu vou lá, apago o fogo e não vou lá direcionar a causa. O barco está furado, eu fico tirando água com o baldinho e não resolvo o furo embaixo do barco. Então, primeira coisa que você precisa entender, quando a gente está falando aqui de saúde, é um estado de equilíbrio, de harmonia do nosso corpo. As coisas fluem fácil. Em inglês é muito mais fácil o termo doença do que em português, porque a doença em inglês é disease. Ease é quando está tudo fluindo, está tudo acontecendo, o corpo está funcionando, está em harmonia, o corpo se comunica, você se comunica com você mesmo, com a vida, com tudo isso. Então, isso é sinônimo de abundância. Por quê, pessoal? Toda vez que eu começo a restringir, toda vez que eu tiro demais de um lado, vai acumular do outro. Se eu restringo, eu não tenho como sustentar. Se eu já fiz isso, tá? Na minha vida. Já fiquei uma semana comendo gelo, praticamente. Emagreci. Fiquei parecendo um cadáver até na época. Minha mãe falava, minha filha do céu, onde você vai parar? Mas eu tinha, sei lá, alguma festa, alguma coisa. Pessoal, eu restringi tudo naquela semana. Consegui um resultado micro? Consegui. Só que isso foi sustentável? Não foi sustentável. Não só fiquei doente, como voltou o meu peso pelo menos o dobro do que estava antes de eu fazer essa brincadeirinha do gelo. Ou seja, saúde é o oposto do que a gente veio falando até agora. Tá? Saúde é o oposto dessa maneira antiga de administrar a doença. Saúde é abundância. É o primeiro princípio que você tem que entender. A gente acabou de falar, deu vários exemplos, é tudo baseado em escassez. Tudo tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa de errado comigo, eu preciso comer menos, tudo é baseado em restrição. Não é baseado em, uau, que vida abundante que eu tenho. Porque se não for baseado em abundância, não vai ser sustentável. Você não vai conseguir manter isso, como a Vá acabou de dar o exemplo dela do gelo. A gente precisa começar a agradecer. Até a gente estava caminhando ontem, né, Vá? A gente estava falando sobre isso. A Vanessa viu uma casa lá e a gente estava falando sobre esse princípio, né, da abundância, que a gente já tem tudo aqui, a gente já tem muita coisa para a gente agradecer. Você já tem tudo que você precisa para manifestar essa saúde. Tá vivo. Você não precisa, né? Você não precisa ficar buscando pelo que está faltando. E a gente tem essa programação, isso aí vem lá de trás, a sociedade é baseada nisso, em escassez, em restrição, em estar faltando sempre alguma coisa, eu sempre tenho que ter mais, eu sempre preciso do próximo carro, da próxima casa, do próximo vestido, da próxima bolsa, sempre tem alguma coisa de errado comigo, você nunca é suficiente. E não, você, entendendo que você é abundante, que você tem tudo que você precisa, você está no caminho da saúde do futuro. Então a gente precisa começar a agir em abundância ao invés de restrição. Lembre-se, tem espaço para todo mundo. Eu não estou falando aqui abundância, não tem a ver com questões financeiras. Por favor, pare de cometer esse erro que a gente vê pessoas cometendo o tempo todo, acreditando que, para eu ter saúde, para eu ser a minha melhor versão, eu preciso ser uma milionária. Não, você precisa ser um milionário energético, mas não um milionário do dinheiro. Esse erro é desafiante até para falar aqui. Mas muitas pessoas cometem esse erro, acreditam que elas precisam ter muito dinheiro para ter saúde hoje em dia. Elas só acreditam isso porque elas pensam da maneira antiga, pelo amor de Deus, entender isso, elas pensam que elas precisam comprar milhões de suplementos, fazer milhões de exames, reposição hormonal, tudo isso, claro, tudo isso é caro, só que você não precisa disso, você não deveria começar aí. Antigo. Tá? Isso é antigo, não é atual, não é a nova maneira, não é a saúde do futuro. Porque se fosse, seria restrita para poucas pessoas. E como que o Criador, como que Deus, o universo vai fazer algo que é restrito para poucas pessoas? Você entende isso? Se é um direito de todo ser humano manifestar saúde, como que pode ser vinculado a só as pessoas que podem comprar saúde, digamos assim? Não faz sentido algum. Tem que ter abundância para todo mundo que quer ter saúde. Tá? Se você tem ainda alguma restrição, alguma crença limitante em relação a essa parte de eu não tenho saúde porque eu tenho que ter dinheiro, digita aqui para mim dinheiro e a gente vai te mandar um episódio chamado episódio número 248, vai lá no podcast, confere esse episódio, onde a gente destrincha como ter saúde é muito mais barato do que não ter saúde e como que você faz para ter saúde sem ter que ser um milionário financeiramente falando.
Só comentar aqui dinheiro, a gente manda para você gratuitamente este Qual é o episódio. nome do cara da Apple? Esqueci o nome dele. Steve Jobs. É o Steve Jobs, né? Se ter dinheiro resolvesse algum problema de alguém, Steve Jobs não teria morrido doente, né? O dono da Amazon estava com câncer. Como que ele ia ter? Né? O cara, um dos caras mais ricos do mundo, vai ter câncer. É isso aí, pessoal. Né? Não tem abundância que a gente está falando aqui de saúde, não tem nada a ver com dinheiro, muito pelo contrário. Então, o que a gente ensina aqui para vocês, aqui dentro do PEC, né? O que você mais precisa focar, os princípios da saúde são, a grande maioria deles, são gratuitos. Todo mundo tem direito a esses princípios, tá? Então, comenta aí pra gente, mandamento 1, abundância. Todo mundo digita nos comentários. Se você está aqui no replay, digita também. Se você está no podcast, anote isso no seu caderninho do PEC. Mandamento 1, agir em abundância. Vamos para o mandamento número 2. Vamos falar sobre essa palavrinha-chave aqui. Já mudou o slide? Já. Vamos lá. E aqui? Outra palavrinha-chave que a gente está falando aqui é lei, tá? Tudo isso que a gente está falando pode parecer novo, porque é uma atualização. Pessoal, todas as áreas da ciência já foram atualizadas. E a área da saúde continua seguindo leis de Newton de 1600, sendo que as leis do Newton não são aplicáveis para objetos vivos, são aplicáveis para objetos inanimados. Então, autoconhecimento é a chave. Você que está me escutando, você sabia que tudo no universo é energia? Você sabia que você faz parte do universo? Você sabia que você é um ser bioenergético? Você sabia? Você sabia que você vai muito além do que você vê? Você sabia que tudo que você vê no seu corpo é controlado por um nível além que você nem vê? Tudo isso são princípios. A Vanessa não quer entrar aqui em princípios da física quântica, mas a vida é um sistema de trocas energéticas. Essa é a essência da vida. Se não tiver energia, não tem nem vida. Essa diferença, a gente fala aqui para você, essa diferença entre você que está me escutando e um cadáver. É justamente essa parte da energia. Então, você precisa se conhecer desde essa parte, fora outras coisas. O que faz bem para você na sua alimentação? Você sabe? Você sabe qual é a sua alimentação ideal? Qual é a sua dieta personalizada para você? Você sabia que a Vanessa tem a dieta personalizada dela? Você sabia que o Bruno tem a dieta personalizada dele? Você sabia que se a Vanessa comer o arroz do Bruno, isso já não faz bem para a digestão dela e, consequentemente, para a saúde dela? Então, autoconhecimento é chave. E aqui eu não estou falando só do que eu como, eu estou falando do que eu penso. Meus pensamentos, será que eles estão sendo abundantes? Será que a frequência dos meus pensamentos está equilibrada para eu ter saúde ou não? Tudo isso são princípios de autoconhecimento. E a gente precisa ir um nível além do que estão falando por aí, do que falaram até hoje, né? Do que está até passado. Isso aí, autoconhecimento é chave para sucesso na vida, de uma maneira geral. Se você não se conhece, se você não entende o seu temperamento, a sua personalidade, as suas preferências, se você literalmente ainda não tirou um tempo para se conhecer, você vai ter dificuldades para ter saúde no futuro. Porque você vai sempre ficar fazendo algo que o outro está falando que você precisa fazer. É algo que não é específico para o que você está precisando. Então você precisa se conhecer. Por exemplo, aqui alguns exemplos práticos, a Vanessa já falou alguns aqui, mas a Moninha hoje está aqui, ela não foi para a escolinha, que ela está com febre. Gente, tá, então, se a Vanessa tiver que sair, ou eu sair daqui, é porque a gente está atendendo aqui a nossa filha, já que a gente grava tudo isso aqui ao vivo, né? A gente faz tudo na hora aqui, pessoal. Então, seguinte, voltando aqui. Se você é uma pessoa mais introvertida ou se você é uma pessoa mais extrovertida, você vai ter um estilo de vida diferenciado. Imagine assim, ó, você é uma pessoa introvertida, você prefere você carrega a bateria mais em solitude, né, mais só. E alguém te fala que o segredo para ter saúde é que você vai ter que fazer dança ou zumba todo dia com um monte de gente. Será que vai funcionar para você? Provavelmente não, porque você não é uma pessoa que gosta de ficar fazendo ações o tempo todo com pessoas. Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas você tem que se conhecer melhor.
Ou o contrário, ou se você é uma pessoa totalmente extrovertida, e aí você muda de local, vai para uma casa diferente, para uma cidade diferente, e aí você não está mais com o seu grupo, o seu círculo social, e aí você, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Claro, você é uma pessoa extrovertida que agora está vivendo uma vida introvertida. Então, autoconhecimento é chave. Na parte da alimentação, por exemplo, se você é uma pessoa mais polar, comparado com uma pessoa mais equatorial. Uma pessoa mais polar, ela foca muito mais em gorduras e proteínas. Uma pessoa mais equatorial, ela foca também em proteínas e gorduras, mas ela tem possibilidade de ter mais, de ter mais vegetais, mais carboidratos na alimentação dela. Então, o que é isso? Tudo isso é autoconhecimento. Você tem que descobrir o que funciona para você. Arroz e feijão, a gente sempre dá esse exemplo aqui. Arroz e feijão para o Bruno, se feito da maneira correta, não interfere na minha saúde. Para a Vanessa, mesmo quando feito da maneira correta, interfere. Por quê? Porque é assim. Simplesmente, para a Vanessa, com a idade que ela tem, com as condições que ela já teve, para a genética que ela tem, para tudo isso que envolve o ser Vanessa, arroz e feijão, a digestão dela não aceita. E ela tem que aceitar isso. Se ela quiser ficar continuando insistindo nessa questão, ela não está avaliando não está respeitando o autoconhecimento. E se você não respeita autoconhecimento, você paga um preço. E você fica sempre fora da casinha, achando que tem alguma coisa de errado com você. Não, você simplesmente ainda não se conheceu. Então, princípio número 2, todo mundo aí, mandamento, né? Mandamento número 2, digita aí pra gente, autoconhecimento. Número 2, autoconhecimento. Tá todo mundo vivo aqui? Vamos ver aqui se tem alguém vivo aqui nesse grupo. Edneia tá aqui, Ernesto, Hilda Alves. Fala, querida. Luciana tá aqui também. Fala, Luciana, faz tempo que a gente não te vê. Isabel tá na área, Florinda, Alda, Ferreira, Manu tá na área. Mário do Amaral, Hilda. Fernanda Silva, Hilda, Eugênia, Filomena, Robson, Gisélia, tem bastante gente aí, Conceição. Então digita aí pra gente, pessoal. Número 2, mandamento número 2, autoconhecimento, tá? Autoconhecimento. Então, abundância, número 1. Número 2, autoconhecimento. Número 3, ancestralidade. Pessoal, se eu tivesse que resumir, né, essa parte da saúde do futuro, não tem como a gente não falar em ancestralidade. Como assim, Vanessa e Bruno? Vocês estão falando do futuro com ancestralidade? Vocês estão malucos, esses dois são loucos, né? É isso aí. A gente não só... É um princípio honrar a nossa ancestralidade. Por quê? Pessoal, para a gente chegar aqui nesse Homo sapiens sapiens, para chegar onde a gente está hoje, a gente evoluiu. E essa evolução levou milhões de anos. Quando a gente entende que tem uma maneira como o nosso Criador fez, né? Tudo tem um propósito, uma maneira como funciona e tudo mais, e isso levou um tempo para ser construído, e isso levou uma maneira ideal para ser desenvolvido. Por exemplo, vocês sabem que o cérebro do ser humano só conseguiu se desenvolver porque inventamos o fogo? Faz parte. O desenvolvimento cerebral só conseguiu começar a existir quando eu comecei a gerenciar essa questão das bactérias no meu estômago. Quando eu era, né, um primata, eu tinha muito mais bactérias, então eu comecei a aquecer as coisas, veio o fogo, começou a ter menos bactérias, desenvolveu mais o meu cérebro. Então, existem leis lá de trás. Esse cérebro cresceu, o que esse cérebro precisa para continuar funcionando bem? Tudo isso, pessoal, vem lá de trás. Existe sim a nossa genética, né? Eu tenho que respeitar essa minha ancestralidade. Por exemplo, se eu tivesse nascido na África, pessoal, se a minha pele fosse mais escura. Pausa. Vanessa vai tocar num ponto aqui que eu nem sabia que ela ia tocar. Talvez vocês não sabem como é que a gente faz essas conferências, né? A gente tem aqui na frente, vou revelar como que a gente faz essas lives, tá? A gente tem aqui na nossa frente do computador alguns pontos que a gente quer falar, que a gente, né, para ter uma organização, porque senão fica simplesmente muito vago, né? Mas ao mesmo tempo surgiu agora, eu percebi que surgiu no ser da Vanessa um insight que não estava aqui escrito pra gente falar. Mas então presta atenção, porque isso aqui é top. Isso aqui é muito vital que vocês entendam, porque aqui dentro da tribo, as pessoas estão... Isso aqui é relevante, eu diria, para todos vocês que estão aqui na tribo. Então, presta atenção no que a Vanessa vai falar.
Eu tô falando de ancestralidade, né? A gente tem bullets aqui, mas imaginem vocês que a minha ancestralidade, tô falando aqui, tá? Meus ancestrais vieram da África. Como que esse povo se desenvolveu lá na África? Qual era o ambiente? Quais eram as condições daquele ambiente? A África, todo mundo sabe que é muito quente, tem muito sol. E os seres humanos que se desenvolveram lá, os ancestrais que se desenvolveram lá, eles se desenvolveram debaixo dessas condições. Era sol o dia inteiro. E aí? E aí a pele deles criou uma adaptação a esse ambiente, levou dezenas de milhares de anos, mas a pele se adaptou a esse ambiente de muito sol. Então, por isso a pele é mais escura, né? Esse é o original, a ancestralidade. Então, quando essas pessoas que vieram desse ambiente ancestral precisaram desenvolver a pele mais escura para poder se relacionar com aquele ambiente, para poder ter saúde naquele ambiente. Tudo certo por aí? Tá? Então, isso é uma questão de ancestralidade. O que acontece agora com as pessoas que têm essa mesma ancestralidade, a pele escura, e vão morar na Finlândia? O que você acha? Você que está me escutando aqui, bioenergético, você que tem a pele escura e está indo morar em países que nem sol tem. Você que tem a pele escura e que nem toma sol. Será que você está respeitando os princípios da sua ancestralidade? Não é questão de sociedade, não, mas eu sou negra e eu vejo todo mundo branco e eu acho mais bonito. Não é questão disso. A gente está falando aqui, falei no comecinho, não é opinião pessoal. Qual pele é mais bonita, se a minha é mais bonita, a minha cor é mais bonita que a sua ou não. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de princípios. E se eu tenho essa ancestralidade africana e eu não honro esse princípio, que a minha pele foi feita para estar debaixo do sol, torrar debaixo do sol. Quem tem a pele mais escura, pessoal, precisa do sol. Sabiam que quanto mais escura é a minha pele, mais sol eu preciso tomar? Quem aqui está honrando esse princípio da ancestralidade? Então, a gente precisa entender que sem eu honrar essas leis da minha natureza ancestral, não adianta eu falar nos processos mais atuais que existem para eu tirar a cor da minha pele, como fez o Michael Jackson. Dá ruim isso daí, pessoal, dá muito ruim. E até a gente vai fazer um episódio, não sei se em 2024, 2025 ou 2035, não sei, mas vai ter esse episódio, a verdadeira causa da morte do Michael Jackson e por que ela é relevante para a sua saúde. Você vai entender o que de fato matou o Michael Jackson, tá? Prometido aí, para quem é nosso seguidor, fica no aguardo que vai vir eventualmente aí esse episódio. Quer falar mais alguma questão? Eu quero falar essa coisa de ancestralidade. Se duas palavrinhas resumissem saúde do futuro, é a união do ancestral com o atual. A gente não pode tacar fogo em toda a tecnologia que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem hoje, quântico, no caso, eu faço o meu exame com 10 segundos, eu consigo determinar um monte de coisa, eu não tenho como jogar fora essa tecnologia, essa atualidade, porém, ela não faz sentido nenhum se eu respeitar a minha ancestralidade, esses princípios de como eu cheguei até aqui. Entendido até aqui? Exatamente. Então, número 3, honrar a sua ancestralidade. Me parece que você aí, do outro lado da telinha, se esqueceu que você não nasceu hoje. E nem há 60 anos atrás, e nem há 80 anos atrás, nem há 40, não sei quantos anos você tem, mas você acredita que você nasceu agora. Não. Você vem sendo desenvolvido pelo Criador, pelo universo há milhares, milhões de anos, meu querido bioenergético. Então não cometa esse erro de não olhar para a história. A história, você pode aprender muito com a ancestralidade, com a história da humanidade, de como que a gente chegou aqui, se você respeitar isso. Demais. E você precisa honrar isso se você quer ter saúde no século XXI. Você precisa começar a olhar um pouquinho para trás e não só para o que está vindo na frente e atual, aqui agora. Então é juntar essas duas questões. Você foi feito para estar em contato com a Terra, por exemplo. Contato com o planeta Terra. Te pergunto, quanto das suas 24 horas você está em contato com o planeta Terra? Você foi feito para se relacionar com a claridade do dia nos seus olhos e na sua pele. O quanto do seu dia você se relaciona com isso? Você usa óculos de sol? Você usa roupa o tempo todo? Tudo isso bloqueia esse relacionamento que você deveria estar tendo.
Então, ancestralidade, né? Você precisa ter isso muito claro. Alimentação, quais os alimentos que a gente vem usando por milhares de anos? Começa por aí. Bruno, Vanessa, por onde que eu começo na alimentação? Começa fazendo o seguinte: elimine tudo que é recente da sua vida. Tudo que é recente do ponto de vista alimentar. Se a gente não consome isso por mais de 20, 30, 300 mil anos, elimina. Começa por aí e você já resolveu 90% desse jogo. Garantido. Então. Só vou dar uma dica aqui no que a gente está comendo, que o Bruno falou, né? Nunca existiu uma tribo, uma civilização humana que se alimentou somente de proteína vegetal. Repetindo, nunca existiu na história da humanidade, nessa ancestralidade, uma tribo que se alimentou 100% de proteína vegetal. Muito pelo contrário, todas as tribos se alimentavam de alguma maneira de proteína animal. Sempre existiu. O ser humano, na história, na ancestralidade do ser humano, existiu sempre essa conexão da necessidade de proteína animal para a gente ter saúde. Isso é o quê? Isso é ancestralidade, isso é princípio, não é regras novas que criaram há 50 anos para cá, que vão, né, direcionar essa parte, como todo esse histórico de milhares de anos. Então, comenta aí pra gente, mandamento número 3. Comenta aí, número 3, ancestralidade. Para não ficar digitando muita coisa, só digita número 3, ancestralidade. Tá? Anote aí no seu caderninho do PEC. Então, esse é o mandamento número 3. Vamos? Vamos lá, vamos pro 4. Não tá mudando aqui? Vamos lá. Esse 4 aqui é o que a Vanessa falou agora, uns minutinhos atrás. Use a tecnologia. Não seja utilizado por ela. Queridos, não tem como a gente tacar uma bomba, como eu falei, e morar no meio da floresta todo mundo. Não tem como a gente ignorar todos os avanços tecnológicos que a gente tem na nossa atualidade. É uma maravilha ter hoje a possibilidade de falar de um futuro saudável para um planeta que hoje, no dia de hoje, ainda 9 em 10 pessoas estão morrendo doentes. Mas é graças a gente ter esse conhecimento, toda essa atualidade que tem relacionada à nossa saúde, todas essas possibilidades atuais, é graças a isso que a gente consegue manter essa saúde. E não existiu tecnologia, foi uma coisa que foi criada, Revolução Industrial, pessoal, 100 e poucos anos atrás. A gente está falando aqui de desenvolvimento de princípio. Então, tá, Vanessa, mas agora não tem jeito. Olha a internet. Sem a internet, vocês não estavam aqui falando com a gente. A tecnologia é necessária. Senão vocês não estavam, a gente não conseguia, né, nem escutava nesse Bruno sem tecnologia. Com certeza absoluta, essa tecnologia é obrigatória nos dias atuais. Porém, é obrigatório você saber lidar com ela. É obrigatório você saber os danos que o uso errado da tecnologia podem trazer para você. Quando você vai para uma academia, se você faz um exercício errado, aquilo não pode te trazer um dano permanente na sua coluna? Mesma coisa se você usar a tecnologia do jeito errado. Você pode ter desde uma surdez, até um câncer, até um derrame, até um problema circulatório, tudo por mau uso. Então você precisa entender, meu querido bioenergético, que não tem saída. Você precisa aprender a controlar a tecnologia para que ela não te controle e não te mate. Anote aí. Use a tecnologia e não seja usado por ela. 99% da população mundial está sendo usada pela tecnologia em todos os sentidos. Desde sentidos espirituais, almáticos, de corpo, de tudo, de dinheiro, de saúde, de tudo que você possa imaginar, elas estão sendo usadas pela tecnologia, ao invés de usar a tecnologia para tirar proveito. Então, não tem escapatória. A tecnologia não vai embora. Muito pelo contrário, só vai aumentar. Qual que é a solução? Aprender a usá-la. Se eduque. Aqui é o que a gente mais fala aqui, sobre como usar tecnologia. Assista os episódios. Aprenda. Leia. Escute áudios. Se atualize. Faça cursos. Invista em mentorias. Se atualize para saber como que faz para não deixar que a tecnologia te use e destrua sua saúde, porque senão você vai ser mais um refém que chegou lá e desenvolveu um problema de saúde do nada, entre aspas,
E aí é uma vítima. Você quer ser mais uma vítima? Ou você quer ser responsável pela sua vida, pela sua saúde? Se você quer ser vítima, não aprenda o que a gente está te falando aqui. Continua sendo vítima, continua sendo um refém de tudo isso. Continua sendo um cliente da indústria da doença. Continua dependente de tudo, de todos. Continua. Agora, se você quer ter liberdade, autonomia, tá no controle da sua vida, sem depender de nada nem de ninguém, tem que aprender como usar essa tecnologia. Só para dar um exemplo. Meu celular tá aqui? Não tá aqui. Ah, tá aqui meu celular. Só para dar um exemplo, tá? Tô falando de um aparelho tecnológico. Tem vários outros, tem várias outras questões dentro da tecnologia, mas só nesse aparelhinho aqui, que você tá vendo aqui na minha frente, que é o aparelho de celular, de telemóvel, que todos vocês têm. Tenho certeza absoluta que todo mundo tem um aqui. Só nisso aqui tem 4 assuntos que me vêm à mente, assim, tipo, obrigatórios. Campos eletromagnéticos artificiais. Você sabia que isso aqui emite uma certa frequência de campo eletromagnético artificial que prejudica a saúde se estiver próximo de você o tempo todo? Ligado? A gente tem episódios falando sobre isso. Vícios. Você sabia que quando você é estimulado com barulhinhos, notificações e alertas de redes sociais, WhatsApp, e-mail, tiririm, 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 você ativa uma questão no seu cérebro relacionada a vício e você tem que ir lá e ver, é como se você fosse obrigado a ver o que está acontecendo. Você é viciado em tecnologia, você é viciado em rede social, você está sendo viciado nisso aqui. Porque quanto mais você está nisso aqui, mais os responsáveis por isso aqui ganham dinheiro. Quanto mais você estiver na frente do celular olhando as propagandas, mais eles podem vender propagandas. Novamente, você ainda não entendeu o jogo que você está jogando? Se você não entendeu o jogo, tá aqui. Esse episódio é para você. Escuta 1, 2, 3 vezes, mas começa a entender este jogo da saúde do futuro. A saúde do futuro requer que você não fique viciado nisso aqui, porque senão ela vai te trazer problemas. Tá? Por mais que a gente use isso aqui, né, pode ser... teve uma pessoa que uma vez xingou a gente. Como que vocês podem falar mal da tecnologia? É o ganha-pão de vocês e vocês não estariam fazendo nada disso se não fosse a tecnologia. Verdade, meu amigo. Verdade pura. A gente agradece a tecnologia. Por isso que a gente está falando. Não é não use a tecnologia, não é isso. O que é o princípio? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Qual que é o mandamento? O mandamento não é não use tecnologia. O mandamento é use a tecnologia. Ponto. Não seja usado por ela. Tem 2 partes. Tem 2 partes dessa frase que são importantes. Use a tecnologia para tirar proveito dela, mas não seja usado por ela. E se você não entende de vícios, de campos eletromagnéticos artificiais, se você não entende disso, você está sendo usado por ela. Se você não entende do tipo de luz que esse aparelho pode emitir nos seus olhos o tempo todo, você está olhando isso aqui, você tem noção de quanto de tempo você passa aqui olhando para esse telemóvel, esse celular? Você tem noção no dia? Você tem noção na sua semana? Você tem noção no mês? Você tem noção em décadas que estão vindo pela frente do quanto você está olhando para isso aqui? E se essa luz está com a luz errada, e você está aqui o tempo todo, e você não sabe fazer pausas, e você não sabe olhar nas distâncias, e você não sabe nada disso, seus olhos vão ser afetados. E tudo que afeta os olhos afeta todos os sistemas do organismo humano. Então, campos eletromagnéticos artificiais, vícios, luz, tipo de frequência de luz, mais o que tem nisso aqui? As distrações, o problema das distrações é esse estado de alerta constante, né, pessoal? O tempo inteiro. A gente não sai desse estado de alerta. A gente não para de sair desse estado de estresse. E a gente fala aqui em outros episódios o quanto esse estresse mata, né? A gente chama aqui dentro do PEC do estresse de matador silencioso. Então, tecnologia, cuidado. Cuidado, não seja abduzido por ela, né? Não fique doente por causa dela. Vamos saber usar, aprender a usá-la. Posso ir? Né? 4º princípio, então. 4º mandamento. Quarto mandamento, tecnologia. Comenta aqui para mim, tá? Estamos no 4º mandamento, comenta aqui, tecnologia. Quem entendeu que eu vou dominar a tecnologia, vou entender tudo que está, né, me prejudicando nessa parte, vou ver os podcasts do PEC, me responsabilizo por isso, porque eu sei que se a tecnologia me usar, eu não tenho como ter saúde no futuro. Tecnologia. Quando a gente fala comenta aqui, pessoal, comente de verdade. Por que a gente fala isso? Para 2 pontos importantes.
Quando você comenta, quando você engaja, quando você escreve, você fixa mais isso. Então, é para o seu benefício, primeiro. Tá? Você vai aprender mais quando você está engajando e não só escutando. Existe uma diferença entre simplesmente ficar a escutar e participar. Por isso a gente fala comenta e você tem que comentar. Vai ser melhor para você. E segundo, quando você comenta, aqui os algoritmos das redes sociais ajudam a distribuir esse conteúdo. Então, quanto mais você comentar, mais isso vai dizer que é relevante e mais isso aqui vai ser mostrado para outros integrantes aqui da tribo do PEC. Porque, novamente, você não sabe disso, mas as redes sociais, elas não mostram isso aqui para todo mundo. Não mostram mesmo. Só mostram se for relevante. E quando alguém comenta, quando alguém deixa um like, quando alguém compartilha, isso mostra, opa, é relevante. Eu vou mostrar isso aqui para outras pessoas e assim você ajuda outras pessoas a ter acesso a esse tipo de conhecimento também. Então você está ajudando todo mundo, a você mesmo e a todas as outras pessoas que podem ter acesso aqui a essa questão do que a gente está falando hoje. Combinado? Então curte aí e comenta. Quando a gente fala que comenta, eu sei que tem gente aqui que está aqui me escutando e não está comentando. Eu sei. Tem gente aqui que não está comentando, mas eu sei também que tem pessoas que vão comentar. Então, comenta aí. Número 4. Tecnologia. Vamos pro próximo. Vamos lá, né? Número 1, abundância. Número 2, vou passar aqui rapidinho, autoconhecimento, ancestralidade, tecnologia. E vamos agora para meu Deus do céu. Se tivesse um mandamento, se você respeitar, olha, esse mandamento aqui na tua saúde, eu não sei, eu chuto que pelo menos 50% dela ia melhorar. Vai por baixo, né? Por baixo. Porque esse quinto mandamento aqui, pessoal, isso chega a ser quântico, né? Exponencial. Os benefícios que a gente tem quando respeita isso. O que é isso? Respeite a sua biologia circadiana. O que é isso? Circadiano, ritmo circadiano, vem do ciclo, né? Esse ciclo é um princípio da vida, do universo. Se a gente for ver, a natureza tem ciclos, primavera, verão, outono, inverno. O Sol tem ciclos, né? Os planetas têm ciclos em volta do Sol. Cada planeta, tudo tem ciclo, esteroides, estrelas. O universo é feito por ciclos. Nosso organismo, todo o funcionamento do corpo humano também funciona em ciclos. Ciclos do quê? De 24 horas. As 24 horas que a gente tem no relógio, dentro dessas 24 horas, cada minuto do nosso organismo é como se fosse pré-programado. Existe uma inteligência por trás, meus amores. Existe a maneira correta como o organismo funciona, dia e noite, dentro dessas 24 horas. Então, tem aqui a foto do ciclo circadiano, eles estão vendo essa foto? Não, tá pequenininho isso aqui, pessoal, mas esse é o ciclo, né? A noite, o sol, o ciclo das 24 horas. Então, o que significa? Dentro deste ciclo, a gente vai ter as horas, né? Vão estar correspondentes a essas 24 horas, e cada hora do dia o corpo tem uma função ativada no corpo diferentemente. Então, exemplo aqui, se está muito pequenininho para você, por exemplo, as primeiras horas do dia, quando o sol nasce, se você olhar essa faixa do meio vermelha, o sol está nessa parte de baixo, tem ali do lado direito 6 horas. Então, o sol nasceu, vamos dizer, às 6 horas da manhã. Vocês sabiam que as primeiras horas do dia, até surgir no horizonte, na verdade, o raio UV aqui, a gente não vai entrar em termos técnicos, mas as primeiras horas do dia são as horas de produção hormonal. Você que está me escutando, você tem respeitado esse princípio de como você funciona? O seu corpo vai ser ativado pela luz do primeiro fóton de luz que surgir no horizonte. Esse primeiro fóton de luz vai ligar o seu corpo e a intensidade da luz que está sendo propagada nesse horário vai estar correspondendo para o seu corpo, vai dar o sinal para o corpo produzir hormônios. Isso é um exemplo. No final do dia, né, na noite, antes de dormir, o ideal é o seu corpo estar o quê? Tá já no escuro para você conseguir liberar a melatonina que foi produzida no início do dia. Ali, naquelas primeiras horas, aquilo teve uma produção máxima de melatonina que só vai ser liberada à noite na ausência da luz. Então,
todo ritmo, todo ciclo do corpo humano vai responder à ausência e à presença de luz. Existe uma ordem que não é controlada. De novo, não é a opinião pessoal da Vanessa. Não é a opinião pessoal do Bruno. Se a Vanessa, aqui agora, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou em El Salvador. Se neste lugar o sol nasce num determinado horário, 5:30 da manhã, e se o sol se põe às 5:30 da noite, o meu ritmo circadiano, a minha biologia circadiana, o funcionamento do meu corpo vai estar diretamente relacionado com este ritmo do dia que eu estou vivendo aqui. Então, meus amores, vamos supor que eu não respeito isso, que eu vou dormir todo dia 1h da manhã. E aí eu acordo às 10 da manhã. Primeiro que meu hormônio já nem foi liberado. Eu nem produzi hormônio de manhã, porque 10 horas da manhã já não tem mais produção hormonal, certo? E aí eu tô indo dormir à 1 da manhã, provavelmente vendo tela ou vendo celular. A melatonina não foi nem liberada, porque ela só é liberada no escuro. Então, vou liberar mal a melatonina, vou dormir exausto, vou acordar exausto. Queridos, o meu reloginho, a maneira como o meu corpo funciona, vai estar totalmente desregulada. Você que está me escutando aqui, responde para mim. Como que você consegue chegar no lugar certo, na hora certa, se o teu relógio está quebrado? Se o ponteiro não funciona mais? Se o relógio está totalmente desajustado? Não tem como. Não tem como. Não tem como eu nem falar em saúde, que é um equilíbrio do funcionamento do meu corpo, se eu não respeitar o horário que o meu corpo funciona. As coisas no corpo humano respeitam um horário biológico que respeita o horário do funcionamento do ambiente que você, que está me escutando, está nesse exato momento. Então, nós, seres humanos, somos seres diurnos. O nosso Criador fez assim. Eu tenho que respeitar isso. O meu corpo vai precisar estar exposto à luz do dia para produzir certos elementos e eu preciso descansar durante a noite para produzir outros, para me regenerar. Então, é muito importante eu entender que existem regras, existem leis, existe essa maneira perfeita como o universo funciona. E você segue esse ritmo universal dentro do seu próprio corpo. Se chama ritmo biológico, biologia circadiana. Não tem como ter saúde sem respeitar esse horário de funcionamento. Para quem quiser mais, a gente vai estar falando muito sobre esse assunto na nossa imersão presencial Saúde do Futuro, dia 21 de setembro de 2024, lá em Portugal. Vai ser um dia inteirinho, a gente vai estar entrando de cabeça mais do que a gente já está aqui nesse papo de ritmo circadiano, biologia circadiana. Se você quiser saber mais, tem interesse, vai nesse site aqui, www.projetoenergiacronica.com/imersão, ou deixa aí nos comentários que você tem interesse, a gente manda esse site aqui, dia 21 de setembro, tá? De 2024. Se vocês aqui no replay, vai nesse site aí, talvez daqui a alguns meses, esse replay aqui a gente pode estar fazendo em outro local do mundo, mas para agora a gente está gravando ao vivo aqui, então vai lá nesse site, tá? Biologia circadiana é um dos mandamentos da saúde do futuro. E Bruno, Vanessa, ok, tem esse reloginho biológico aí que vocês estão falando de dia, de noite e tudo mais. Agora, o que influencia, quais são os principais fatores que influenciam, então, a regulagem deste ritmo, desse reloginho? Né? O que vai regular o máximo? Né? Quais são as questões práticas que mais me ajudam nesse sentido? Primeiro, obviamente, entender de luz, que é o que a Vanessa estava falando. Você tem que entender sobre luz do sol, como é que faz isso, o que influencia durante o dia, qual o tipo de frequência, como é que faz para se relacionar com o sol da maneira correta, e de luz artificial, porque luz hoje em dia tem a luz natural, mas também tem essa luz artificial que a gente está falando. Você precisa aprender também a se proteger contra essa luz. Então, se você quer regular ritmo circadiano, não tem como falar sobre biologia circadiana sem falar em luz. É literalmente impossível. Outras questões aqui que influenciam nessa questão do ritmo circadiano são os horários das suas refeições. Então, quais são os horários que você está fazendo as suas refeições? Idealmente, quando você fizer, eu não vou entrar em detalhes aqui de quantas refeições você deveria estar fazendo, até porque isso é totalmente particular da pessoa, tá? Não tem uma regra, novamente, não tem regra.
Né? Existem princípios que você vai escutar, aprender o quê? Autoconhecimento, que foi o número 2, sabendo como tudo está se encaixando aqui. Então você vai se conhecer e você mesmo vai determinar. Eu faço uma refeição no dia, eu faço 2, 3. Só que, independentemente disso, idealmente, tá? Idealmente, as refeições deveriam estar sendo feitas no horário onde o sol está presente. Então, se o sol nasceu às 6 e se pôs às 6, as refeições, seja 1, 2, 3 ou 4 refeições no dia que você faça, nesse período entre 6 e 6. Seria o ideal, porque isso está respeitando ritmo circadiano, vai estar regulando. A atividade física, existem tipos de atividades que são melhores feitas na parte da manhã versus na parte da noite. Qual tipo? Isso aí depende, não vou entrar em detalhes. É a questão do seu sono. Saiba você que na parte do sono aqui, ó, até vou voltar ali para vocês, acho que tá pequenininho, né? Não sei se vocês conseguem enxergar bem a nossa foto aqui da biologia circadiana, mas se vocês entenderem sobre essa parte do sono, você saberia aqui que existem horários, tá? De acordo com a questão do dia e da noite, né? De acordo com essa parte de escuridão e claridade, que o seu corpo ele se regenera com mais propriedade, com mais facilidade, com mais intensidade. Então, na parte, por exemplo, das 8 até as 2 da manhã, é um período muito importante para você estar protegendo o seu sono. Desculpa, das 10, não das 8 da noite. Das 10 até as 2 é um período muito importante que, se você conseguir estar dormindo nesse horário, você vai ganhar muito proveito do seu sono. Agora, se você vai dormir à meia-noite, ou 1 da manhã, ou às 2, você já perdeu muito aqui. Então, quanto mais cedo aqui você conseguir dormir, nesse ritmo aqui, melhor para a sua saúde. Tá? Campos eletromagnéticos, tem outras questões de cortisol, melatonina, temperatura. A gente vai falar sobre tudo isso na imersão. Hoje aqui a gente só está mencionando para você, já que não dá tempo. A gente precisa de, no mínimo, um dia, e mesmo um dia é desafiante de passar tudo isso para vocês. Né? Então, tá aqui. Número 2, todo mundo digita nos comentários. Todo mundo comenta aí. Número 5, circadiana, ou circadiano. Biologia circadiana, escreve aí, biologia circadiana. Se você for no médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, médico tradicional, endócrino, gastro, seja lá quem você for para melhorar a sua saúde, e essa pessoa, você vai falar, a primeira pergunta que você vai fazer é essa: ô Mariazinha, Joãozinho, você sabe alguma coisa sobre biologia circadiana? Se a pessoa olhar para você com uma cara, quê? O que você falou? Biologia circadiana? O que é isso? Provavelmente você não vai ter as melhores instruções em relação à sua saúde, tá? Claro que, dependendo do profissional, ele não sabe nada sobre isso, e talvez você nem precise que ele saiba sobre isso. Eu estou dando um exemplo aqui, uma G, de maneira generalizada, no seu arsenal de conhecimento, você precisa ter alguém, que seja Bruno, Vanessa ou alguém, outra pessoa, que te ajude a aprender sobre biologia circadiana, tá? Se você não aprender sobre isso, você está totalmente atrasado, você está na maneira antiga de ter saúde, você não está na saúde do futuro. Ficou claro aqui? Existe a maneira antiga e existe a maneira nova, a maneira atual. A saúde do futuro, ela precisa ser trabalhada com biologia circadiana. Vamos para a próxima? Bora? Bora. Mandamento número 6. Amo esse daqui. Eu acho, essa é a minha grande contribuição para a humanidade, pessoal. Se eu for pensar na vida da Vanessa como ser humano, eu não inventei nenhum princípio que fez o PEC hoje ser um sistema de gerenciamento energético que garante resultados na saúde. Não tem nada ainda nessa área, né, comparável com o que a gente tem aqui no PEC. E se a gente for ver, a Vanessa inventou, a Vanessa e o Bruno inventaram. Não, a gente não inventou absolutamente nada. Só que a gente respeitou esse princípio, respeitou princípios da natureza. E nessa realidade universal energética, não existe separação. Integração, ao invés de separação. Eu mencionei Newton, mas em 1600, ele, para explicar as leis da física, leis de objetos, um objeto bate no outro, ele veio com essas leis da física newtoniana, da física, né, clássica. Só que isso foi em 1600, pessoal. E aí as regras da medicina foram baseadas nisso, né, nas partes
Então, quebra um braço, arranca, ou põe um braço hoje em dia de ciborgue, põe não sei o quê, arranca parte, troca, né, faz cirurgia, substitui. Isso era essa separação, porque eram as partes. Era tratado da parte, como se eu fosse um robozinho e era só, né, como um bonequinho do Lego, só repõe aquela parte lá e tá tudo certo. Meus amores, dentro dessa parte de separação, até hoje a gente falou da maneira antiga, as pessoas ainda relacionam essa parte de saúde com alimentação e exercício, com dieta e exercício. As pessoas ainda acreditam piamente que sinônimo de saúde é fazer dieta e exercício. É importante, pessoal, é importante se movimentar. É importante ter uma alimentação que seja equilibrada, que seja em harmonia. As duas coisas, tanto a sua alimentação quanto a sua movimentação, devem estar em harmonia com você, para você funcionar. Ok. Porém, você jamais, hoje, a gente está em 2024, eu garanto para você, se você for todo dia na academia e todo dia você tiver a melhor, sei lá nutrição baseada em números, seja lá o que for, vamos seguir as regras antigas. Se você for rigoroso, tomar conta de tudo que você põe no seu prato, tomar conta de toda a movimentação que você faz, mesmo assim, você não tem como ser saudável no século XXI. Essa é a realidade, nua e crua para você. Podem vir, pode xingar, a gente tem como provar o que a gente está falando aqui. E se alguém quiser vir falar com a gente, chama, a gente vem, a gente te entrevista, seja você ou seja lá quem quiser falar com a gente aqui, a gente entrevista e vamos fazer um debate aqui. Debate, a gente tá vendo debates aí nas redes sociais do prefeito de São Paulo, né? Um xingando o outro, é uma coisa de louco. Vamos lá, vamos fazer um debate aqui na saúde. Traga quem você quiser. Pode ser um médico de Harvard, pode ser quem quiser para falar sobre isso aqui com a gente. Quero ver se essa pessoa tem coragem, primeiramente, de vir falar sobre se isso aqui não é a realidade. E segundo, eu quero ver o que ela sabe sobre isso. Sobre integração, sobre biologia circadiana. Pode trazer, traga. Haters, vem. Pode vir. Né, a gente faz aqui vídeos no Instagram e Facebook e sempre, né, claro que a maioria das pessoas respeitam os outros né, mas geralmente sempre tem lá uns 5% das pessoas que xingam ou falam uma coisa assim, nunca viu a gente na vida, não sabe nem quem a gente é, só viu lá um vídeo nosso e discorda, mas ela não é que discorda, simplesmente ela fala um monte de M, né? E a gente, ok, vamos lá, vem falar com a gente. Vamos aqui, ó, vamos fazer um bate-papo aberto sobre o que você sabe sobre a sua saúde. Ou sobre como ajudar os outros. Pode mandar, vem. Queridos, né, até peguei isso daqui, a gente usa em apresentações. Quem estiver separando, né, a hora que você ouvir um personal, um nutricionista, nada contra esses profissionais da saúde, mas eles acham que saúde é só isso. Saúde é só ficar comendo né, queijo cottage, baixa caloria e ficar o dia inteiro na academia. A gente já cuidou de profissionais aqui dentro que justamente fizeram isso e estavam quase com câncer, com pré-câncer. Então, assim, pessoal, por que a gente está falando isso? Que não tem como, que integração é um mandamento de saúde. Primeiro, que não tem como eu tratar uma parte sua e te ajudar a ter saúde. Eu preciso tratar você, o todo, o indivíduo. E quando eu falo de partes, quando eu penso em dieta e exercício, são 2 tijolinhos de 4 pilares que eu preciso para sustentar a saúde. A gente está falando aqui, pessoal, de princípios que sustentam. Os princípios são a base do arranha-céu, da casa, do que seja lá o que você quer construir. Eu preciso ter essa base. Depois eu vou ver o acabamento. Depois eu vou ver detalhe de suplementozinho aqui, um negócio aqui, outro. Não tem como eu ter saúde sem entender que é tudo junto e misturado, como eu falo. Quando a gente entende essa realidade que a gente vive energética, simplesmente a gente precisa entender que vai muito além do que a realidade que a gente falou que está ultrapassada. Por quê? Porque eu sei, eu trabalho com pessoas, quem trabalha com pessoas, você é profissional da saúde, você sabe que se uma pessoa tem um problema num relacionamento, seja com cônjuge, seja com amigo, seja com patrão, com alguém no trabalho, isso vai estar influenciando a saúde dela.
Tem uma área nova da medicina, psiconeuroimunologia, que fala que toda essa parte emocional atinge a nossa imunidade. Então, eu posso ficar mais doente, eu posso, por exemplo, ter algum trauma relacionado à minha parte emocional que está influenciando o meu peso, que eu fico ali querendo me esconder, seja lá por qual for o motivo, e isso vai estar relacionando o meu peso no meu dia a dia. Então, tudo isso é o quê? É emocional e está mexendo com o meu corpo. Se eu pensar na minha digestão, Hipócrates, falam que é o pai da medicina, né? Não sei quantos mil anos atrás. O Hipócrates falava que não tem como ter saúde sem direcionar a digestão. E se eu penso em digestão, queridos, a digestão não tem a ver só com o que você coloca na sua boca. A gente já falou aqui, por exemplo, em ritmo circadiano. Se você não está com o seu ritmo circadiano ajustado, independente do que você colocar na sua boca, às 11 horas da noite, aquilo vai estar te fazendo mal. Pode ser ouro, pode ser a ostra que a gente fala para vocês, que é o alimento mais nutritivo que a gente tem. Então, vai além de alimentação quando a gente fala em digestão. Você sabia que se você não está satisfeito com a sua vida, nenhum alimento no planeta Terra vai te satisfazer? Você sabia disso? Né? Essa satisfação vai além da satisfação com o alimento. Performance cognitiva. Eu acho o cúmulo a uma pessoa ir num psiquiatra e esse psiquiatra não falar, né, que a digestão dela, que toda essa parte da alimentação está diretamente relacionada com problemas cognitivos. Os neurotransmissores são produzidos no meu intestino. E não sei como a pessoa não une as duas coisas, muito pelo contrário, dá um antidepressivo que acaba com a minha digestão, solta o intestino e prejudica a minha saúde. Então, queridos, não tem como eu tratar uma depressão achando que é falta de antidepressivo e não considerar o ser que está por trás daquele sinal que o corpo está dando. Eu não tenho como te ajudar, seja lá o que você tiver, focando no sinal, no sintoma, num pedacinho. Eu tenho como te curar, te ajudar a se curar, a se autocurar. Porque a Vanessa e o Bruno, a gente não cura ninguém. Você tem essa capacidade, a gente falou num outro episódio sobre a autocura, tá? Então, você tem essa capacidade de se autocurar. Agora, não tem como você fazer isso focando numa parte. Você vai ter que considerar o todo, o ser que você é integrado. A gente funciona como se fosse uma engrenagem. Está tudo integrado, todas as células. Eu mexo num sistema do corpo. Eu acho um absurdo essa coisa de reposição hormonal. Você mexe num sistema, no sistema endócrino, como se não fosse mexer em nenhum sistema mais do corpo humano. Queridos, não tem como. O corpo funciona como uma orquestra, como uma sinfonia. Se quebra o violoncelo da orquestra, vai reverberar na orquestra inteira. Então, integração. Tudo é integrado hoje em dia. Não tem como eu trabalhar a medicina focando só no que eu vejo. Entendem? É um todo. Então, número 6, integração ao invés de separação. Então, escreve aqui, integração. A saúde do futuro é integrada, não é mais baseada em separar as partes. Saúde do futuro é baseada em integração dessas partes. Todo mundo comenta aqui pra gente. Número 6, integração. E vamos para o número 7. Parabéns para você que está aqui ainda com a gente. Uau, que legal. Quem aqui está com a gente ainda? Quem está ao vivo aí, deixa um oi aqui para a gente ver quem está de fato ao vivo. Rosária está aqui com a gente. Fala, Rosária. O Mário está aqui ainda. A Augusta está na área também. A Edneia. A Marta também está aqui hoje. Fala, Marta, querida. Nos vemos sábado. Estou vendo aqui bastante pessoas que estão na mentoria atual. Sabadão é nossa formatura, entre aspas. Venham para a nossa conferência de sábado, pessoal. Vamos lá, então. Vamos para o número 7 aqui, ó. Mandamento número 7. Você aí não é uma ilha deserta, né? Você não é uma ilha deserta. O mundo que a gente está vivendo, e sempre foi assim, na verdade, a gente sempre foi tribal. Hoje as tribos são maiores, né? O mundo de hoje é global. E
E é bastante complexo, né? O mundo é complexo. A gente não está falando que tudo que a gente, né, que esse papo de energia crônica, de saúde do futuro, de tudo isso que a gente faz aqui dentro é fácil. Não é fácil. É simples. É simples. É simples. Isso com certeza. O que é desafiante é o mundo que a gente está vivendo, tem milhões de coisas acontecendo o tempo todo, tem milhões de pessoas querendo roubar a sua atenção, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, a gente acaba o quê? Se complicando nesse caminho. E se você acreditar que você vai conseguir resolver algo complexo, como o que a gente está falando aqui, sozinho, por conta própria, sendo que se você fosse resolver sozinho, você já teria resolvido. Para pensar logicamente um pouquinho. Se você, olha só, você está com um problema de saúde, e aí eu te pergunto, por que você não resolveu? Eu vou resolver. Mas se você fosse resolver, você já teria resolvido. Simplesmente admita que você não sabe resolver, tá tudo certo. Tem um monte de coisa que eu admito que eu não sei fazer. A gente foi fazer um banheiro aqui nessa casa onde a gente tá, eu não mexi nada no banheiro. Zero, porque eu não sei fazer banheiro. O que eu fiz? Eu contratei uma pessoa que sabe fazer banheiro. É muito mais fácil do que ficar, não, eu sei tudo. Não, eu não sei tudo. Eu sei pouquíssimas coisas no mundo e o que eu sei, eu foco no que eu sei. Eu aprimoro o que a minha zona de genialidade. Lembrei de uma frase aqui, você não precisa saber como, mas você precisa saber quem sabe como. Então, nesse sentido aqui, tem várias questões que a gente poderia falar sobre essa questão da ilha, né, de você não é uma ilha. Mas o que eu quero levar para você é o seguinte, é mais para a questão social sua. A Vanessa falou sobre relacionamentos. Essa parte social é extremamente importante em vários quesitos na área da saúde. Pouquíssimas pessoas entendem isso. A influência que a vida social tem na saúde. A importância de você estar rodeado de pessoas que estão nessa mesma vibração que você está querendo chegar. Porque senão você vai ser sugado pelo seu ambiente. Os seus amigos não vão te apoiar, os seus familiares não estão nem aí para isso, e aí você vai o quê? Se sentir sozinho, e aí você não vai conseguir fazer nada disso que a gente está falando aqui. Então você precisa encontrar a sua própria tribo. Você precisa formar a sua tribo. Não tem escapatória. Você não vive num mundo, você não vive numa ilha deserta. Você vive numa sociedade e você precisa começar a se rodear de pessoas que vão te levar para frente, que vão te ajudar, que vão facilitar esse mundo complexo, essas questões todas complexas que a gente já tem. Porque se você tá sozinho, já é difícil. Imagina com pessoas que te botam para baixo. Imagina com pessoas que não te apoiam. Vai ficar mais difícil ainda? Então, forme a sua tribo. A gente tem aqui a nossa tribo virtual, que você faz parte, né? Quem tá aqui na tribo do PEC já é a sua tribo. Pode pedir ajuda, pode postar. A gente tá aqui fazendo conteúdo toda semana. A gente faz essas conferências toda semana, quase. Na semana passada a gente teve um problema aí com a tecnologia, não podemos fazer, mas geralmente toda semana tem conteúdo. E não só toda semana, não. Todo dia a gente coloca um vídeo, a gente coloca uma foto com uma história para te motivar. A gente tá dando tudo aqui dentro da tribo. Você pode até perguntar pra gente aqui dentro. Você tem esse espaço. Você tem o Bruno e a Vanessa. Você pode vir para a mentoria, se você quiser. Tem várias maneiras de a gente servir aqui no nosso trabalho virtual. Você pode fazer a imersão Saúde do Futuro em Portugal presencialmente. Tem muita coisa que a gente faz aqui dentro. Mas, além dessa parte virtual, eu sugiro para você ir além. Encontre com pessoas aí na sua cidade. Forme a sua tribo, além de virtual, que você já tem aqui. Espero que você se sinta em casa aqui junto com a gente. Mas vá além. Além da tribo virtual, forme uma tribo presencial também aí na sua região, porque você não é uma ilha deserta. Se você tentar fazer isso tudo sozinho, vai ser muito mais desafiante do que poderia ser. Muito mais, tá? Então tá aí, mandamento número 7. Pois é, o ser humano, falando em princípios, nós somos seres tribais. Ponto final. Né? A gente não foi feito para viver sozinho, que nem uma águia, por exemplo, né? Não é, no caso do ser humano, é um princípio da nossa existência, né? Ter essa tribo junto com a gente, um ambiente que te favoreça aonde você quer chegar. E, de novo, aqui a gente está falando de saúde, é importante você, né, se juntar com outros bioenergéticos que também estão no mesmo caminho de se atualizar, de ir nesse novo rumo, de criar essa possibilidade de saúde no futuro.
Então comenta aí pra gente, número 7, tribo. Número 7, tribo. Eu vou formar, eu vou buscar a minha própria tribo. Eu não vou ficar refém. Se o meu marido não quer, problema dele. Tá tudo certo. Você não precisa se separar do seu marido. Só que você precisa cuidar de você. E você precisa formar a sua própria tribo, além do seu marido. Tô dando um exemplo aqui. Tomara que seu marido te apoie, mas eu vou falar real agora. A gente trabalha com pessoas e a gente vê muito isso. Muitas pessoas que embarcam nessa jornada querem transformar, o marido não quer. E aí, você vai ficar dependente disso? E aí, só porque o seu marido não quer, você vai se matar junto com ele? Pera lá. Não, forma sua tribo. Agora, comece agora a ter o seu círculo de influência com pessoas, amizades, internet, aonde for, comece a ter essa vida social baseada nesses princípios que você quer viver, tá? Então tá aí o número 7. Vamos pro nosso último mandamento número 8. Qual que é o mandamento número 8, Bruno e Vanessa? Bora lá! Tríade da saúde crônica. Essa é, na verdade, temos 4 pilares, mas a tríade aqui, que é onde a gente fala, é de você, do seu ser, né? Do seu ser. Você é um ser. Sabia? Você que está me falando, você não é um pedaço de osso coberto por carne, uma coisa andando, né? Você é um ser. E como ser, você tem essa casca, né? Esse sulto, essa vestimenta, essa veste, que é o corpo, mas se você está aqui vivo, participando dessa experiência aqui junto com a Vanessa e com o Bruno, você tem uma alma, né? Você tem algo que está habitando essa energia, chama do jeito que você quiser. Vanessa não está falando aqui de novo de nada pessoal, de nenhuma religião, de nada pessoal. A gente está falando aqui de princípios da vida. E nós, como seres vivos, nós somos seres, né, de corpo, de alma, de espírito. Meu querido Benergético, eu espero que em 2024, né, que foi o que o Bruno falou, pode vir discutir comigo isso, que, né, a ciência prova que a gente teve um criador, a gente tem, a realidade do ser humano é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui, nesse plano, né, então, eu quero que você, tem uma caneta aí, amor, que tá me vendo à vontade de dar um exemplo para você que está me escutando aqui, eu não sei se está no slide ou se está aqui na Vanessa, mas eu quero te fazer refletir aqui, né, sobre uma coisa. Tá no slide ou tá em mim aqui? Aqui, ó. Tá vendo essa caneta, pessoal? Quero que você imagine, né, a primeira caneta que foi criada. Quero que você pare agora um segundinho, imagine o criador da caneta. Imagina o criador da caneta, que tá, né, não existia caneta, alguém foi lá e criou. O inventor, o criador da caneta. Quando esse criador fez este objeto, ele não fez um objeto só por fazer, pessoal. Eu vou fazer alguma coisa aí. Para quê? Para nada, vou fazer, é inútil. Não, pessoal. O criador, quando ele faz alguma coisa, sempre por trás daquele objeto tem um propósito para que aquele objeto vai servir. O propósito que o criador da caneta fez, a caneta, foi para poder escrever numa folha. Esse é o propósito, essa é a utilidade dela. Ela veio resolver essa necessidade específica. Então, tudo que é criado pelo criador, seja lá o que for, vem para suprir uma necessidade específica, ele vem com um propósito por trás daquilo. Não existe algo criado sem propósito, do nada. Você está entendendo o que a Vanessa está falando? Você que está me escutando aqui, você entende essa analogia da caneta? Você entende que por trás da criação, de seja lá o que for, existe um propósito? Existe uma utilidade para aquilo que é criado? Certo? Agora, e você que está me escutando? Como é que você veio parar aqui? Será que você surgiu do nada? Para nada? Inútil? A resposta é não. A resposta é não. A resposta é que sim, independente da sua religião, de qualquer coisa, existe sim um criador por trás da criação. E toda a criação, inclusive você que está me escutando, tem por trás dela uma utilidade específica para alguma coisa. O teu criador te fez com um propósito por trás,
para que você pudesse servir para solucionar alguma coisa. Então, você que está me escutando aqui, traz já na sua essência como ser um propósito, um motivo, uma utilidade para essa sua existência. E se você não respeita isso, se você não agir com integridade ao que você foi feito para fazer, você não vai estar satisfeito, você não vai ter feliz, você não vai ter como ter saúde assim, porque você não vai respeitar a sua essência, o seu todo, que vai muito além das partes que a gente está falando aqui. Você tem que respeitar a sua natureza total. Não é só respeitar o que a gente falou, às vezes, a vida, a água, a luz, magnetismo, a árvore, o outro, mas respeitar a sua natureza divina. Você é um ser humano divino, ponto final, pronto, falei. Vem quem quiser discutir comigo, mas sem você respeitar isso, você não tem como ter saúde no futuro. Então, a saúde do futuro envolve respeitar esta tríade. Não é só respeitar o seu corpo. O nosso corpo, a gente está falando bastante aqui hoje dessa questão da saúde, e as pessoas levam para a saúde do corpo em si. Só que esquecem que, se você não estiver respeitando também a saúde almática e espiritual, vai afetar o corpo. Você tem que entender isso, tem que entender que o que a gente não vê é mais importante do que o que a gente vê. A gente não é só a parte visual, visível. 1% do universo é visível. A Vanessa está falando aqui, 1% do universo é visível. A sua saúde, ela vai além de como que vai além dos exames laboratoriais. Vai além de você simplesmente se basear, não, minha saúde está aqui no papel, o meu magnésio está baixo, a minha vitamina D está baixa, eu estou com deficiência de testosterona, então eu preciso de reposição da testosterona, preciso tomar uma vitamina D e preciso de magnésio. Pronto, resolvi meus problemas de saúde. Meu Deus do céu, quanto atrasado você está. Quanto atrasado que você está. A saúde do futuro não é isso. A saúde do futuro também pode utilizar disso. Só que não para aí. Isso é uma parte da equação. Não é o todo da equação. A sua saúde não é o corpo. Se o seu corpo está bem ou não está bem. Porque você pode estar com o seu corpo bem e estar com problemas de alma, de espírito. Não vamos entrar aqui nesse detalhe, o que é, o que não é alma, o que é espírito. Não é esse o objetivo dessa conferência. Até a gente pode fazer até a gente tem uma aula sobre isso. Para quem aqui é do PEC Go, apenas se tem alguém estudando aqui do PEC Go, isso aqui a gente não fala nem da nossa mentoria de 90 dias, a gente fala sobre isso. Só para quem já passou pela mentoria de 90 dias e continua na evolução junto do Game of Life, que é o jogo da vida, que é pós-fundamentos. A gente tem uma aula lá chamada Corpo, Alma e Espírito. A gente fala mais, eu falo mais sobre isso, especificamente, da minha visão sobre essa questão. Tá? Mas o que você precisa simplesmente hoje aqui entender é que você precisa começar a cuidar dos desejos da sua alma, de quem faz você. Quem faz você não é a sua cor de pele, cabelo, não é a sua altura, nem a sua barriga que está grande demais. Não é isso. Existe um ser habitando esse corpo. Esse é o seu real ser. A gente aqui dentro chama de alma. E a gente tem a questão espiritual, que é algo que vai além da sua alma e do seu corpo. É o ser, é a grandiosidade do universo, é o cosmos, é o Criador. Algumas pessoas chamam de Deus. Tem um barulho aí, não sei o que está acontecendo aqui. Chame você do que for, mas existe algo no controle dessa alma e desse corpo. E a gente aqui dentro está falando que é essa tríade. Essa tríade é mágica. Tem alguma coisa acontecendo aqui, Vá? Não sei o que é isso. Sei lá, um barulho interessante aqui do lado do vizinho. Tá pegando fogo aqui no vizinho, o negócio tá saindo fumaça. Mas tudo bem, vai, vamos focar aqui. Tá uma galera no vizinho, acho que tá acontecendo alguma coisa séria aqui, mas tá tudo bem. Com a Vanessa e com o Bruno tá tudo bem. Vamos lá. Queridos, né, é isso, né? Você é um ser, você não é uma coisa inanimada. Você não é um monte de parte junta, que é só pegar e trocar. Né? É o que eu falei, você é um ser humano divino.
E enquanto você não respeitar essa natureza, e entender que você também é o seu corpo, mas o corpo é o final, é a última parte da manifestação, é o que está no corpo. Por isso que quando a gente fala em saúde do corpo, eu preciso considerar esse todo que eu sou. Foi o que eu falei, eu não tenho como ajudar ninguém focando no sinal, no sintoma, mas eu tenho como ajudar todo mundo focando no ser, tá? A Luciana está falando aqui, me distanciei da minha essência e me desequilibrei toda. Exatamente. Exatamente. Né? Não tem como hoje a gente falar, né, num futuro sem considerar tudo que você é. Todos esses mandamentos, todos esses princípios antes de qualquer regra, pessoal. Vocês entendem que não adianta a Vanessa ficar falando aqui de açafrão, de, sei lá, quinoa, e sei lá, seja lá o que for, não adianta eu ficar falando desses detalhes, se eu acho que tem que ter isso, é obrigatório ou não. É obrigatório eu respeitar leis da minha natureza. Entre elas, a minha natureza é divina. Entre elas, a minha natureza, preciso respeitar água, luz, magnetismo e todo o resto que a gente fala aqui dentro desses 4 pilares. Por isso, meus queridos, para facilitar todo mundo que chegou até aqui, né? Repetição é a mãe do aprendizado. Então, eu quero que você olhe para essa folha de papel, porque a saúde do futuro se resume a isso. A 4 pilares integrados, né, num sistema de gerenciamento energético. Você sabendo entender que o que você vê é simplesmente energia condensada, essa matéria, entender todos os princípios da onde vem, aí sim você consegue ter saúde aqui, agora, em 2034, em 2444, está aqui, ainda não foi, né? No dia hoje, 21 de agosto de 2024, está lançado os 8 mandamentos da saúde. Quero ver quem aqui vai conseguir, daqui para frente, ter saúde sem respeitar esses 8 mandamentos. Tá aí, vamos revisar aqui então. Revisão é a mãe do aprendizado, repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos revisar os 8 mandamentos da saúde do futuro. Número 1, agir em abundância, não em restrição, mas sim em abundância. Número 2, autoconhecimento. Quem é você? Hein? Bioenergético, ser humano divino. Começa por aí. Enquanto você não se conhecer, você vai continuar perdido. Tem que se achar. Como funciona o seu corpo? Como funciona seu ritmo circadiano? Autoconhecimento é a chave. Se alguém falar para você que você se acha, fala assim, ó. Eu me acho, eu sou. Você que tem que se achar. Você que tá perdido. Fala assim para a pessoa. Autoconhecimento é a chave. Mandamento número 3, honrar a sua ancestralidade, entender que você não nasceu hoje, que você já nasceu há muito tempo atrás e que você precisa respeitar isso. Tá? Você não é especial, você não é nada disso, você não é diferente dos nossos antepassados, você é a mesma pessoa, só que vivendo numa realidade diferente, que justamente nos leva ao mandamento número 4, né, Vá? Pois é, tecnologia atual, o caminho do meio. Isso aí, todos os mestres que já passaram por esse planeta sempre falaram que o caminho do meio é o caminho. Aqui não muda. Equilíbrio entre o ancestral e o atual. Use a tecnologia, jamais seja usado por ela. Dá ruim ser comandado pela tecnologia. É isso aí, aprenda a utilizar, tirar proveito da tecnologia sem destruir com a sua vida e com a sua saúde. Pelo amor de Deus, isso aqui é um dos mandamentos, meu Deus do céu, que eu quero que você leve para sempre. Mandamento número 4, junto com o mandamento número 5. Respeitar a sua biologia circadiana, entender que existe um ritmo, que você faz parte desse ritmo, que você precisa fazer o seu máximo para honrá-lo, para respeitar essa questão de noite e dia, tudo isso influencia na saúde. E número 6, qual que é o favorito da Vanessa? Integração, bem-vindos à era da energia. Não tem como separar, pessoal, a energia. Não tem como. Integração ao invés de separação. Qualquer profissional da saúde que trabalhar de uma maneira separada está aqui agora desatualizado, desinformado. Vem para a nossa imersão para se atualizar. Mandamento número 7, você não é uma ilha deserta, você vive numa sociedade, você vive com questões complexas de vida e você precisa se rodear de pessoas que te apoiam, que te ajudam, que te motivam, que te entendem,
que te dão o apoio necessário para tornar algo tão desafiante em menos desafiante, e não o contrário, que é o que a gente vê por aí. Então, lembre-se, mandamento 7, você não é uma ilha deserta. Quer falar sobre isso? E vamos finalizar aqui com a tríade da saúde crônica: corpo, alma, espírito. Você é um ser divino que está tendo uma experiência aqui nesse plano. Então, tem que honrar isso, tem que honrar esse princípio. Sei lá. O pessoal está passando aqui, sei lá o quê. E tem umas 20 pessoas aqui chamando a gente. A Vanessa vai lá só atender o pessoal aqui, que eu não sei o que está acontecendo. Acho que estão passando o veneno, não sei. E tem a nossa motinha tá ali na frente de casa, eles estão pedindo. Então, só para a gente completar aqui, então, mandamento número 8, a tríade da saúde: corpo, alma e espírito. Todo mundo anotou aí? Todo mundo anotou? Quem está aqui com a gente ainda vivo? Deixa aí um comentário. Vamos que vamos. E lembrando que a gente vai ter essa imersão chamada justamente Saúde do Futuro, 21 de setembro, lá em Portugal. Vem com a gente. Para quem está na Europa, dá um jeito, esteja lá com a gente, porque vai ser a única chance de você estar presencialmente com a gente. A gente não faz, essa primeira vez que a gente vai fazer isso na Europa, e a gente não vai fazer isso esse ano provavelmente mais. Vai ser a única chance de você ter acesso a isso. Vai no nosso site, projetoenergiacronica.com/imersão, e se você não puder participar da imersão presencial, comece pelo e-book. Vai no site projetoenergiacronica.com/ebook, tem lá um guia para você falando sobre esses 4 pilares que a gente trabalha aqui dentro da nossa metodologia, a biomodulação energética integrada. É isso, meus queridos bioenergéticos. O que aconteceu lá? Fala aí para a tribo, tá todo mundo curioso, o que aconteceu? Vacinação, coisa para dengue, estão colocando tipo de uma fumaça, parece que está pegando fogo mesmo no vizinho, está saindo um monte de fumaça, e falaram que é para dengue, só que não estão usando máscara, nada, tipo um veneno, Deus o livre. E eles querem passar aqui dentro? Querem passar aqui dentro, a Moana tá aqui, a Moana, não sei, eu falei que eu não sabia que ia falar com você. Não, tá louco. Veneno, estão tacando veneno aqui, pessoal. Não. Resposta é não. É isso, bioenergéticos. Gratidão para todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigado pelo carinho. Compartilhe isso, né, com as pessoas que você ama. Convide as pessoas aqui para a tribo do PEC. Divulgue esse episódio, que eu acho que é super importante para todos nós aqui que queremos ter saúde no futuro. Seja lá nesse ano, no próximo, daqui a uma década, seja lá quando a gente partir, para as pessoas que vão ficar aqui nesse planeta Terra, para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Tudo que a gente falou aqui, eu acredito que não vai mudar muita coisa. Tá? Não vai ter muita coisa, como eu falei, a não ser que a gente se torne um ciborgue. Aí já não é mais a raça humana. Aí, ok, você pode falar com a gente. Mas eu tô falando para a raça humana, Homo sapiens sapiens, esses princípios não vão mudar. Vanessa Moraes, algum recado para a tribo que você queira dar? É isso, de histórico aqui, né? Se for considerar isso, que a gente está lançando os mandamentos do futuro da saúde, que esses mandamentos não vão mudar. Então, quero agradecer a cada um de vocês, bioenergético, que fez parte desse momento histórico aqui com a gente. Mais que isso, pessoal, né? Estamos aqui falando da possibilidade de ter saúde, e isso já é maravilhoso. Só por isso, você que está aqui me escutando já tem que agradecer. Porque se você não estivesse aqui, você nem ia saber que existia a possibilidade de você viver em abundância, de você viver em estado de desfrute da sua vida, de você ter energia para poder usufruir o tempo que você tem da melhor maneira possível, né? Vivendo e não sobrevivendo. Então, existe sim essa possibilidade, desde que a gente siga princípios da nossa natureza humana e divina. Então é isso aí, fico com vocês por aqui, gratidão, meu querido bioenergético, e vamos que vamos, ação, vamos trabalhar nesses princípios, vamos divulgar a nossa tribo, vamos, enfim, ser saudável, vamos embora. É isso aí, saúde do futuro, e lembre-se sempre, para ter saúde no futuro, você vai ter que fazer uma coisa, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio, fica com Deus e até já. Gratidão, ação, 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 até já.